Você sente que está em um tempo de espera, enfrentando desafios, portas fechadas ou silêncio de Deus? Este vídeo vai revelar, com profundidade e inspiração, quais são os verdadeiros sinais de que o Senhor está preparando algo tão grande que pode mudar o seu destino para sempre. Entenda por que certas portas precisam se fechar, como reconhecer o agir de Deus nos detalhes, e porque a fé é moldada nos bastidores antes do milagre acontecer. Receba uma mensagem acolhedora e poderosa para fortalecer seu coração, renovar sua esperança e enxergar o propósito maior em cada etapa da sua caminhada. Assista até o fim e descubra se este é o seu tempo de transformação. Quando a vida entra naquele ciclo de espera, quando os dias parecem iguais e as respostas não chegam, muitos homens sentem o coração apertado e a mente inquieta, se perguntando se foram esquecidos, se algo de errado aconteceu, ou se os sonhos foram apenas um devaneio. Mas existe um segredo que só quem permanece com o coração sensível à voz de Deus consegue perceber. Antes de toda grande mudança, antes de todo avanço, antes de todo milagre que muda o destino, Deus envia sinais discretos, pequenas marcas do seu cuidado, indícios de que o tempo da promessa está se aproximando. O homem que aprende a reconhecer esses sinais descobre que não existe acaso para aquele que caminha segundo o propósito divino. Talvez você esteja exatamente neste momento, vivendo dias em que o silêncio de Deus parece ser tudo o que resta, em que a rotina pesa, as oportunidades se fecham, o cenário externo não faz sentido e, no fundo, existe uma expectativa inexplicável no peito. Não ignore essa expectativa, pois ela não nasceu à toa. Deus nunca desperdiça um coração disposto a crer, mesmo em meio à dúvida. Há sinais que Deus usa para preparar o espírito do homem para algo tão grande que é impossível mensurar de antemão. Às vezes, ele começa fechando portas que antes estavam escancaradas, afastando pessoas de sua vida sem explicação, mudando circunstâncias aparentemente estáveis. De início, tudo parece perda, frustração, até injustiça. Mas Deus conhece a estrada por inteiro e não permite que você permaneça em ambientes que não comportam o tamanho do que Ele está prestes a liberar. Quantas vezes você já se viu diante de situações em que não restava alternativa senão confiar? É aí, justamente aí, que Deus começa a ensinar sobre dependência, a mostrar que Ele não é limitado pelos meios naturais. Ele fecha portas que não levam ao seu destino para que você não perca tempo com o que não é parte da sua história. Outro sinal claro de que o tempo da virada está chegando é a inquietação interior. Mesmo sem grandes mudanças externas, um homem sensível ao espírito sente quando chegou o momento de sair do lugar, de buscar novos horizontes, de acreditar que algo melhor está a caminho. É como uma sede de renovação, um incômodo que o impede de se acomodar, mesmo em zonas de conforto que parecem seguras. Esse desconforto não é castigo, é chamado. Deus começa a mover as águas por dentro, preparando sua mente e emoções para suportar a responsabilidade e o peso das novas bênçãos que virão. E se você tem sentido esse desejo de recomeçar, esse impulso inexplicável para romper limites antigos, não o ignore. Essa é a maneira de Deus te dizer: eu te chamei para mais. Além do desconforto, observe como, em certos momentos, recursos inesperados começam a surgir. Conexões improváveis acontecem. Portas que jamais se abririam por mérito próprio escancaram-se de repente. Isso não é coincidência, não é sorte, não é acaso. É Deus pavimentando o caminho, preparando tudo nos mínimos detalhes para que o milagre não chegue enquanto você não esteja pronto. É como se Ele dissesse: filho, eu não perdi o controle. Eu sei exatamente a hora certa de intervir. E quando chegar esse tempo, nada poderá impedir o cumprimento da promessa. O que é seu por direito de propósito, ninguém toma. O mundo pode desacreditar, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, mas a palavra de Deus permanece. Talvez o maior sinal de todos seja o crescimento silencioso da sua fé no escuro. Quando você ora e não vê resposta, quando trabalha e não vê frutos imediatos, quando espera e parece que nada muda, mas ainda assim escolhe continuar. Essa perseverança é o terreno fértil onde o extraordinário será plantado. Deus sempre honra a fidelidade. Ele não está em busca do mais habilidoso, do mais preparado, do mais reconhecido. Ele procura corações inteiros, homens que, mesmo sem entender, permanecem confiando, porque a fé é provada nos bastidores, longe dos aplausos e das luzes. É ali que Deus prepara os verdadeiros vencedores. Se você se reconhece nesse tempo de espera, de expectativa silenciosa, de processos que parecem intermináveis, saiba, é justamente aí que Deus mais trabalha. Quando menos se espera, Ele manifesta o extraordinário. Os sinais estão aí, mas é preciso sensibilidade e coragem para reconhecê-los. O que vai mudar o seu destino não é apenas o que acontece do lado de fora, mas aquilo que Deus constrói em você no secreto, quando ninguém está vendo. Continue firme, mantenha o coração sensível. Não desista agora. O tempo de Deus é perfeito, e o que Ele está preparando vai surpreender não só você, mas todos que duvidaram do seu chamado. À medida que você caminha pelos dias de silêncio,
É comum sentir que tudo ao seu redor desacelerou, que as respostas de Deus se tornaram mais raras e que o tempo parece se arrastar. Esse período é, muitas vezes, confundido com abandono, mas é exatamente o oposto. É um estágio avançado do cuidado de Deus, onde Ele trabalha profundamente na construção do seu caráter e da sua maturidade espiritual. É nos dias em que ninguém te vê, nos momentos em que o reconhecimento não vem, que as raízes da fé se aprofundam. Grandes árvores não nascem com troncos fortes do dia para a noite. Elas são forjadas no subsolo, no invisível, onde o vento e a tempestade ainda não alcançam. Assim também é com o homem de fé. Deus te prepara no oculto antes de te expor ao mundo. Durante esse processo, você pode perceber que suas orações mudam. Aqueles pedidos ansiosos por respostas rápidas dão lugar a conversas mais profundas, onde você aprende a ouvir, a esperar e a perceber os pequenos detalhes do agir de Deus. A dependência dele cresce e a sua confiança deixa de ser baseada em resultados imediatos para se fundamentar na certeza do amor que permanece, mesmo quando as circunstâncias não mudam. E é justamente aí que você percebe que está mais forte, inteiro, mais maduro. Os sinais do avanço de Deus na vida de um homem não estão apenas no que ele conquista, mas principalmente na transformação que acontece dentro dele. Ao mesmo tempo, esse período de preparação é marcado por testes espirituais. Deus permite situações que desafiam o orgulho, que revelam fraquezas, que te colocam diante de escolhas entre o que é certo e o que é fácil. Ele permite que você seja mal interpretado, esquecido ou até mesmo criticado, não para te envergonhar, mas para que você aprenda a depender dele e não da aprovação dos outros. Toda promoção espiritual é precedida de humilhação, de aprendizado, de momentos em que é preciso servir, perdoar, abaixar a cabeça e seguir em frente, mesmo sem entender. O crescimento verdadeiro nunca é confortável. Ele dói, mas também prepara. Nesse tempo, Deus também testa o seu compromisso. Quando tudo parece estar dando errado, é fácil pensar em desistir, abandonar a fé, deixar de lado os valores. Mas cada vez que você escolhe permanecer, que decide confiar apesar do medo, que mantém a integridade quando ninguém está olhando, você está construindo uma base sólida sobre a qual Deus vai erguer grandes conquistas. Não se iluda com caminhos fáceis, com atalhos ou promessas de sucesso rápido. O processo de Deus é completo, profundo e não deixa nada pela metade. Ele prepara um ambiente, as pessoas certas, o tempo perfeito, mas, acima de tudo, prepara você para que, quando a bênção chegar, você não se perca, não se corrompa, não se esqueça de quem é. Outro sinal de que algo grande está a caminho é quando você começa a ver graça onde antes só via escassez. São pequenos milagres do cotidiano, provisões inesperadas, paz que excede o entendimento, portas que se abrem de maneiras improváveis. Deus é especialista em fazer muito com pouco, em surpreender quando as esperanças humanas acabam. E, nesses momentos, você percebe que o favor dele não depende das suas habilidades, do seu currículo ou da sua posição social. O favor de Deus é graça, e graça é presente para quem se mantém de coração humilde e disponível. Talvez você esteja enfrentando ataques espirituais mais intensos. Isso é sinal de avanço, não de retrocesso. Ninguém investe contra quem está parado. O inimigo só se levanta quando percebe que uma nova estação está prestes a chegar. Nesses dias, não recue, não desanime. Vista a armadura da fé, intensifique sua oração, fortaleça sua comunhão com Deus. Porque toda guerra espiritual que antecede uma vitória é sinal de que o céu já está se movendo ao seu favor. E se ainda restam dúvidas, olhe para trás e veja quantas vezes Deus já te livrou, já te curou, já te restaurou quando ninguém mais acreditava. Cada memória de livramento é um lembrete de que Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. Confie. A mão dele ainda está sobre sua vida, preparando algo tão grande que vai mudar o seu destino. Quando o tempo da promessa se aproxima, os sinais se intensificam, e mesmo que por fora tudo pareça igual, por dentro o homem de fé percebe um alinhamento quase sobrenatural entre suas necessidades e os recursos que começam a surgir. Relacionamentos estratégicos aparecem, portas até então trancadas se abrem repentinamente. Oportunidades que estavam além da sua capacidade se apresentam como convites claros ao avanço. Não é coincidência, não é fruto apenas do esforço. É a sincronia do céu atuando na sua história. O mesmo Deus que plantou sonhos em seu coração é quem pavimenta o caminho para que eles se realizem. Muitas vezes você perceberá que, antes do romper definitivo, as batalhas aumentam. Os testes se tornam mais intensos. Antigas feridas podem ser reabertas. Tentações parecem mais presentes e vozes de dúvida se multiplicam ao redor. O inimigo trabalha para semear o medo, sugerir atalhos, provocar cansaço ou desânimo. Nesses momentos, lembre-se: quanto maior a guerra, maior a promessa que está sendo protegida. Não é hora de retroceder ou negociar sua identidade. Deus permite o fogo para purificar, não para destruir. Ele está removendo o que não serve mais, alinhando o seu coração para que nada de fora corrompa o que ele está prestes a entregar.
É nesse contexto de guerra espiritual, de testes e pressões, que você aprende a ouvir com mais nitidez a voz de Deus. O barulho das circunstâncias perde força diante do sussurro do Espírito. Cada decisão é filtrada pela oração. Cada passo é dado na dependência da graça. Cada vitória, por menor que seja, é celebrada como testemunho do cuidado divino. É aqui que a humildade se torna a sua maior força, pois você reconhece que não é pela sua força, mas pelo favor e pela direção de Deus. Os maiores avanços espirituais não acontecem quando tudo está sob controle, mas quando você se permite confiar mesmo na incerteza, quando entrega seus planos nas mãos daquele que vê além do agora. O milagre se manifesta primeiro dentro de você, no silêncio da perseverança, na disposição de não desistir, na coragem de continuar esperando quando tudo diz para parar. Esse é o diferencial do homem que avança em fé. Ele não desiste no deserto, não se entrega ao medo, não negocia sua essência por conveniência, ele permanece. Talvez você olhe ao redor e não veja motivo para a esperança. Talvez suas forças estejam no limite, a expectativa tenha se transformado em cansaço, e você se pergunte até quando vai esperar. Saiba, os maiores testemunhos nascem dos cenários mais improváveis. A história está cheia de homens que foram levantados do anonimato, promovidos na adversidade, surpreendidos por Deus, quando já não havia mais solução aparente. É quando tudo parece perdido que Deus faz nascer algo novo, algo impossível de ser explicado apenas por lógica ou mérito humano. Enquanto você segue, continue atento aos sinais. Deus pode usar uma palavra, uma ligação, uma oportunidade inesperada para mostrar que está no controle. Ele pode usar até as perdas para abrir espaço para o novo. Pode transformar frustrações em pontos de partida, pode usar lágrimas como sementes de uma grande colheita. Não se apegue ao passado, não limite o agir de Deus ao que você já conhece. Ele é especialista em fazer além do que se pode pedir, pensar ou imaginar. Mantenha o coração disponível para o extraordinário, porque o tempo da promessa não é anunciado com antecedência. Ele chega de repente e transforma tudo ao redor. Se você tem sentido sinais de movimento, se o medo está maior, se os testes estão mais intensos, é porque o romper está mais perto do que nunca. Não desista agora. Deus não desperdiça processos. Cada dor, cada espera, cada desafio será convertido em testemunho. E quando o dia da resposta chegar, todos verão que foi Deus quem mudou o seu destino. E quando finalmente o tempo de Deus se manifesta, nada do que ficou para trás se compara ao que começa a ser construído. Você percebe que tudo teve um motivo, que cada lágrima, cada noite em claro, cada oração aparentemente sem resposta, fez parte de um processo que não apenas preparou o caminho, mas preparou principalmente o seu coração. A bênção que chega não é apenas um presente, mas a confirmação de que o Pai sempre esteve presente, trabalhando nos detalhes, mesmo quando tudo parecia silêncio. É neste instante que você entende por que tantas portas precisaram se fechar, porque algumas pessoas precisaram partir, porque o deserto se fez necessário. Era o único jeito de te tornar pronto para carregar o extraordinário que Deus já havia reservado desde o início. Não pense que, depois do milagre, tudo será sempre fácil. Grandes bênçãos trazem novos desafios, responsabilidades maiores e exigem ainda mais humildade e dependência. Mas agora, sua confiança está amadurecida, sua fé foi refinada no fogo dos processos, e seu olhar se tornou mais sensível aos detalhes do cuidado divino. Você já não caminha mais com o peso do medo, mas com a leveza de quem sabe que, aconteça o que acontecer, Deus segue ao seu lado. Não existe avanço sem resistência, não existe colheita sem plantio, não existe novo tempo sem renúncia ao velho. Você foi aprovado no secreto, reconhecido pelo céu, e é por isso que sua história começa agora a impactar não apenas a sua vida, mas todos ao seu redor. Permita-se viver esse tempo com gratidão e generosidade. Compartilhe o que recebeu, seja testemunho do favor de Deus para outros homens que ainda caminham pelo vale. Ajude quem está no início do processo. Inspire pela sua constância, seja farol no meio do nevoeiro. Quanto mais você se dispõe a ser canal, mais o fluxo das bênçãos aumenta, porque Deus nunca entrega só para você. Ele deseja alcançar muitos através da sua trajetória. Se, em algum momento, você sentir o medo de retroceder, lembre-se de todo o caminho já percorrido. Traga à memória os livramentos, viravoltas, as respostas que só poderiam ter vindo do alto. A fé é construída no caminho. Não pare no primeiro obstáculo. Não negocie seus valores por recompensas rápidas. Não troque o propósito por aplausos passageiros. Você foi separado para viver algo tão grande que o mundo ainda não viu. E a cada novo ciclo, Deus te convida a confiar mais, a depender mais, a avançar mesmo sem garantias, certo de que o Pai jamais falha. Neste momento, agradeça. Reconheça a mão de Deus em cada detalhe, celebre o processo. Aceite o novo com coragem, porque se hoje você enxerga sinais de que algo grande está chegando, é porque o céu já decidiu que este é o seu tempo. O passado não te define, o processo não te limita. As perdas não impedem o plano. O que está por vir é infinitamente maior do que aquilo que ficou.
Ouse viver o propósito sem reservas. Avance, mesmo que com passos pequenos. E jamais se esqueça: quando Deus prepara algo grande, Ele prepara primeiro o seu coração. Receba, viva, compartilhe. O melhor de Deus começa agora.